Hoje, mais de 80% dos municípios brasileiros oferecem práticas integrativas e complementares no SUS, como aromaterapia, yoga, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, práticas corporais e mentais da medicina tradicional, uso de plantas, fitoterápicos e muito mais. Sem abrir mão dos tratamentos convencionais, temos dado espaço às terapias chamadas complementares e integrativas no processo de cura. Isso não significa que praticar yoga ou meditação vai substituir seu remédio, mas que essas práticas contribuirão com seu tratamento como um todo, permeando áreas que os fármacos não passam nem de perto, assim como também não passam muitos profissionais de saúde. Para conversar sobre isso, convidei minha amiga, Vanessa Maria, que é terapeuta, doula e massagista ayurvédica. Van, bem-vinda ao Aloca Tarô. Já vou começar te pedindo para comentar essa seção das terapias complementares e integrativas. Você acha que o aumento dessa busca vem de onde? Olá a todos, olá Diego, quero agradecer muito o convite de estar aqui na Aloca Tarô, sou fã aqui desse podcast. Fofa. Então, assim, primeiro eu gostaria de falar que as medicinas não convencionais, elas já estiveram, presentes desde antes da medicina convencional. E aí, com a ascensão da medicina convencional, algumas das medicinas tradicionais, elas foram criminalizadas, apagadas, que é o caso, por exemplo, dos povos originários aqui do Brasil, que muitos foram extintos, e com eles as suas medicinas também. Só que algumas medicinas não sofreram com esse impacto, pelo contrário, elas se mantiveram ativas, elas se desenvolveram ao longo do século com o desenvolvimento da civilização, que é o caso da Ayurveda, por exemplo, Então, como você disse, de um tempo para cá, realmente está havendo uma procura maior pelas medicinas não convencionais e pelas terapias complementares, E eu acredito que o motivo pode ser diverso. Eu posso ressaltar alguns, assim, como a falta de acesso ao sistema de saúde, em diversas regiões do Brasil e no mundo. Há uma validação maior também sobre o tema de autocuidado, saúde psicoemocional, alimentação saudável, as pessoas elas estão buscando mais ter autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde. E também, pelo que eu tenho observado nos meus pacientes, e até eu mesma, falando enquanto paciente oncológica, eu acredito que há pouco investimento em temas como bem-estar, saúde psicoemocional, uma escuta ativa, a manutenção da saúde dentro da medicina convencional, Existe essa falha. Então, eu acho que a resposta para isso tudo é um pouco até simples da gente enxergar, A medicina convencional tem um foco único na enfermidade, na doença. Diferente de medicinas como medicina chinesa e como a Ayurveda, que olha, o foco não é a doença, o foco é a saúde. E aí já muda completamente toda a atuação, todo o olhar em cima dessa pessoa. O SUS, ele reconhece já essas carências dentro da medicina convencional, tanto que ele criou, essa lista que você citou no começo, que inclui as medicinas não convencionais, que eles chamam de práticas integrativas e complementares, e o Ayurveda, desde 2017, está incluída nessa lista também. Foi um grande ganho para a gente, quanto terapeuta, ter esse reconhecimento. E eu acho que essa própria lista do SUS, esse próprio reconhecimento do SUS, também faz com que as pessoas busquem mais as medicinas complementares. Acho que isso é até uma questão de usar uma palavra da minha antiga vida de publicitário, de mindset. Como a gente pensa um tratamento sempre baseado no tratamento convencional. Então, eu vou tomar um remédio para essa doença e é isso, ponto, acabou, e o remédio vai fazer todo o trabalho. Mas não funciona assim, eu acho que para nenhum tipo de tratamento, Eu faço tratamento psiquiátrico, tomo remédio, e eu sei que se eu não fizer atividade física, me alimentar bem e investir na minha vida social, eu vou continuar adoecido. Eu vou sentir essa doença muito mais forte, porque o remédio ele vai atuar numa área. E as outras áreas que ele não permeia. Então a gente tem na medicina convencional um pensamento muito
que é muito próprio do contemporâneo, que é um pensamento materialista quase. Então você tem uma pílula que Aham. você ingere no teu corpo, então é tudo no âmbito material, né. E aí você trata, assim, o teu corpo ali, ele vai, né, te impactar, mas e as outras coisas, as outras esferas, como você disse? Sim, né, e o olhar da medicina convencional, ele é muito estatístico, Uhum, né, a ciência é muito estatística, né, então, é uma coisa muito padronizada, né, o medicamento, tem essa doença, estatisticamente esse medicamento funcionou bem para a maior parte, né, ali das pessoas, então é ele que é aplicado, né. Só que não tem essa consideração individual, né, dessas vertentes que a gente acabou de citar. Então, tem essa falha, é uma das falhas ali, que eu acho que agora está vindo uma frente sobre uma questão mais humanizada, um tratamento mais humanizado dentro da medicina convencional. Agora o SUS está reconhecendo, né, as medicinas integrativas, uhum. mas ainda é tudo muito novo, né, ainda é uma luta aí para que eu acho que está vindo de todos os lados, está vindo uma reivindicação dos pacientes, está vindo uma reivindicação da gente aqui, Uhum. né, que está desse lado enquanto terapeuta, mas há uma resistência de um lugar mais tradicional ali, de aceitar que a medicina ela não vai conseguir comportar toda a área da saúde da maneira que ela quer e da maneira que ela foi colocada ao longo da história, né. Você acha que, além dos demais preconceitos que giram em torno dessas terapias, um em específico me veio à mente agora, você acha que o preconceito, a intolerância religiosa permeia a não procura por essas terapias, como a Ayurveda, por exemplo, que vem da Índia, ou a medicina chinesa, ou a yoga, por exemplo, que a depender aí da tradição, vai ter sim o teu lugar mais espiritualizado e tudo mais. Então você acha que isso, principalmente se tratando hoje de um país predominantemente cristão, passa por aí, você acha? Eu acho que passa muito por aí, mas não só por aí, né, eu acho que a gente tem uma cultura muito eurocêntrica, né. Então tudo, a medicina, a China não está na Europa, mas a medicina Uhum, chinesa ela é muito mais aceita no Brasil do que a Ayurveda, por exemplo, né, que vem de um país de terceiro mundo, que uhum, tem questões sociais, né, enfim. Mas eu acho também que tem uma crença de que do holístico, a cultura do holístico, medicina holística, não sei qual momento esse nome foi dado, mas ele não é muito bom pra gente. não. Porque tudo que fala que é holístico dá essa sensação de misticismo, né, assim, Uhum, de bruxaria, né, de uma sim. coisa mais espiritual. E aí eu gosto de falar sempre na consulta ou quando eu dou curso que no lugar da Ayurveda, né, que é onde eu tenho propriedade para falar, que a Ayurveda é ciência, não é crença. Uhum, E é muito importante falar sobre isso, porque existe sim muito estudo, muita pesquisa, ainda mais agora que tem sido muito crescente. Na Índia já é muito mais desenvolvido, né? Eu sei que na medicina chinesa também tem um estudo maior, e eu sei que em outras medicinas também tem. Meditação, a neurociência já tem estudado muito a meditação e os uhum, impactos que ela tem. O yoga, né, na parte físico, psicoemocional também. Então, assim, é importante a gente procurar um pouco mais a fundo o que essas medicinas, né, o que ou até essas práticas, da onde ela vem, quais são os estudos, quais são os fundamentos que ela tem, se é uma prática séria, se tem um respaldo científico, né, uhum. para ser aplicada. E aí eu acho que vai se tirando um pouco esse preconceito em relação a essas medicinas. E a parte espiritual, ela existe, mas não necessariamente você precisa aplicar ela. Do olhar da Ayurveda, é importante que as pessoas tenham uma espiritualidade. Mas isso não quer dizer que você precisa acreditar em Deus, não quer dizer que você precisa estudar Vedanta, não quer dizer que você precisa ser budista ou ir das religiões afro-brasileiras. Não precisa, né? Cada Uhum. um, dentro da sua espiritualidade, consegue exercer a Ayurveda. Mas a gente está falando bastante de Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda. O que é Ayurveda? Boa, né? A pergunta principal. A palavra Ayurveda, Ayur significa vida e Veda significa conhecimento, ciência, sabedoria. Sim. Então, a Ayurveda é o conhecimento da vida.
a ciência da Incrível. vida. Para você ver que é uma palavra que fala sobre saúde, mas na verdade a gente está falando de vida, né? Porque vida é saúde. Eu gosto de uma frase do Vasant Lab, que é um médico ayurvédico incrível, está sendo conhecido no mundo inteiro. Aliás, tem um documentário sobre ele que chama O Médico Indiano. Eu recomendo muito vocês assistirem, que fala exatamente o que é Ayurveda de um jeito muito bonito e muito bonito. E ele fala assim, que o objetivo principal da Ayurveda é alcançar a felicidade. E é muito doido, porque você pensa, mas né, é uma medicina, né, não convencional, e tá falando de felicidade, né? Então, porque um ser, ele não é possível a gente ser feliz se não há saúde. Não. Né? E a saúde, ela é integral, né? Aquele tripézinho mesmo, corpo, alma, mente, né? E aí a gente inclui também todas aquelas outras coisas que a gente falou. E quando há algum desequilíbrio dentro de um dessas partes, você não é considerado um ser saudável. Não adianta você ter um corpo super saudável, se alimentar super bem, se psicoemocionalmente você não tá, né? Ou se tá tendo ali uma questão até espiritual ali, né? Então, é isso que a Ayurveda olha, a saúde como um todo. Para a Ayurveda, tudo pode ser medicina e tudo pode ser veneno. Incrível. E aí eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, mas que tem vindo bastante pacientes com essas questões, é que a gente está numa onda bem fitness, né? Tem Sim. várias pessoas... Demais. Muito, assim, da academia, dos suplementos alimentares, da alimentação, de muitas privações de alimento, de carboidrato, de tudo isso, né? E aí a pessoa, ela entra numa onda, às vezes, muito obsessiva em relação a isso, e aí chega e fala, poxa, eu tô fazendo tudo certinho, né? E o que tá acontecendo de errado? Por que eu não tô bem? E aí você entende que aquilo que tá sendo vendido como saúde, e a gente sabe que realmente praticar exercício e comer bem é saudável, mas se você faz de maneira inadequada, aquilo tá virando uma doença para você. O veneno. Ou um veneno. Né? Eu até falo pros meus pacientes, assim, quando eu tenho que fazer uma dieta bem restrita por alguma questão específica, eu falo, mas olha, se você tiver a necessidade de comer o macarrão da sua mãe de domingo, da sua avó, que ela faz uma vez no mês, coma o macarrão da sua avó. Né? Porque o ambiente familiar, o acolhimento, esse macarrão preparado com amor, Exato. ele é saúde também. Exatamente. É isso que você trouxe na frase do Vasant Lab, né? Que é alcançar a felicidade, né? E a felicidade também está nesse âmbito afetivo, familiar, né? Dos vínculos também. E a comida não tem como, né? Separar ela disso tudo. Não, Né? A não tem comida, ela como. ocupa esse lugar na nossa sociedade, né? Não, ela super ocupa, assim, é claro, né? A gente não pode usar isso como desculpa para não fazer nada, né? Do que a gente precisa pra gente. Mas uma coisa que eu gosto muito do Ayurveda é que ele não é padronizado, né? Ele é muito individual. Por isso que a consulta às vezes demora 2 horas, até um pouco mais, porque a gente precisa olhar como um todo e a gente prepara um tratamento exclusivo para aquela pessoa, né? Às vezes a gente pode ter a mesma questão, ir no mesmo terapeuta e olhar, e os dois tratamentos vai ser completamente diferente. Porque cada indivíduo tem o seu próprio equilíbrio, o seu próprio funcionamento, apesar de ter, claro, né, a gente não desconsidera o que a ciência fala do corpo humano, a gente, pelo contrário, a gente usa disso, desses conhecimentos da medicina convencional hoje, a gente utiliza deles também. Então é uma medicina ela, totalmente natural, e ela é muito baseada nos elementos da natureza. E eles já consideravam o éter, o vácuo, como um desses elementos. E aí, com o tempo, eles foram entendendo que esses elementos eles andavam em duplas ali, né? Eles andavam em pares. E esses pares tinham uma certa atuação dentro do corpo. E aí que entra os doshas. Isso que eu ia perguntar, tem os doshas, Tem né? os doshas. Que cada pessoa é um dosha diferente, né? O que é isso? Então, o dosha, cada dosha representa uma dupla de elementos, né? E eles têm as características desses elementos. Então, são 3, o vata, o pitta e o kapha. O vata, ele é o ar e o éter. Então, ele é a característica desses elementos. Então, ele pode ser o vácuo,
ele pode ser um movimento inconstante, que é o movimento do ar, ele pode ser frio, seco, que é todas as características desses elementos. Então, tudo que tem no nosso corpo que representa isso é vata. Então, a causa de vata, por exemplo, é o intestino grosso. Ali tem vácuo, ali tem o ressecamento, que é onde né, tira ali a umidade para a formação do bolo fecal. Tem um movimento inconstante. Mas tudo que tem movimento no nosso corpo tem vata também. Então, os nossos movimentos físicos, nossa corrente sanguínea, tudo tem vata, tudo que tem movimento é vata. E aí o fogo com a água é o pita. Então tem o calor, a umidade, e tem essa coisa da quebra da estrutura para transformar em outra, que está ligada com o metabolismo do corpo. Então a casa, por exemplo, que a gente fala, um dos principais pontos de pita dentro do nosso corpo é o nosso estômago, que é onde entra o alimento ali. Aí o Agni, que seria o próprio suco gástrico, que é o fogo, né? Super. Ele quebra o alimento e manda para onde ele precisa mandar. E aí o Kapha entra com água e terra, que a gente fala que essa água meio lama, que a gente chama de snigda, que é toda a parte da estrutura do nosso corpo, né? Do nosso revestimento. A nossa pele tem praticamente os 3 doshas, mas tem muito dela no Kapha, né? Toda a nossa mucosa, a nossa boca é muito Kapha, a função da boca é muito Kapha. Então, assim, os 3 doshas a gente tem no nosso corpo inteiro. Cada um nasce com a sua proporção única. É o que faz você ser o Diego, é a maneira que os seus doshas, a proporção que os seus doshas têm, é o que faz você ser quem você é hoje, por exemplo. Incrível. Mas pra gente que é terapeuta ayurvédico, a gente não, o dosha ele só serve pra gente entender qual é a sua desordem. Que a gente observa qual é o seu dosha e vê, mas espera aí, você é muito pita, então tem muito vata aí nessa casinha. E aí a gente entende que a sua desordem é justamente esse dosha que é o vata. Mas se a gente for falar de dosha, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque assim, é muita coisa para explicar. Acho que estou explicando de um jeito bem simples. Muito bom. Não é igual signo, então, né? Cada um vai ter um. Não. A gente até entra nessa onda de, tô vatada hoje, sabe? Quando a cabeça fica muito acelerada, com movimentos inconstantes, pensamentos malucos, com uma dificuldade de prestar atenção. A gente às vezes usa esse termo na brincadeira, mas não tem muito a ver com signo. Claro, cada dosha tem a sua característica, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, tem o seu corpo físico. Então tem gente que eu bato o olho e falo, nossa, essa pessoa é muito Kapha, essa pessoa é muito pita, né? Mas a gente tem todos os doshas, todo mundo tem todos os doshas, né? E os doshas estão presentes nos alimentos, estão presentes em tudo que é da natureza. Até os próprios elementos têm os 3 doshas. Então, assim, eu te procurei para tratar. Vamos aí na questão gástrica, que eu acho que é bem, bem comum. E aí? Você vai fazer uma anamnese, você vai entrevistar a pessoa, você vai conversar com ela, trazendo o linguajar lá da medicina convencional. E aí, o que acontece? Como que a Ayurveda acolhe esse indivíduo, tem um novo diagnóstico, como que funciona? E o tratamento, né? Se inicia ali imediatamente. O que tem no tratamento, né? É alimentação, são ervas, o que a pessoa vai adotar ali no estilo de vida dela? E esse tratamento, ele tem um fim ou é uma mudança no estilo de vida da pessoa? Quando uma pessoa chega com uma questão, por exemplo, eu tenho muito gastrite, né? A primeira coisa que eu pergunto é se ela faz tratamento na medicina convencional. É importante saber disso. A Ayurveda não é contra a medicina convencional, é importante deixar isso claro. Pelo contrário, né, quando eu fui para a Índia, um médico que me atendeu lá, ele trabalhava dentro do hospital convencional, fazia pesquisas de Ayurveda junto com médicos convencionais, então a gente reconhece, né, a importância dos ganhos da medicina convencional. Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar se está fazendo, que medicamento está tomando, para não fazer um tratamento que possa ir contra ou entrar em combate com o medicamento que essa pessoa está tomando, né? Acho que esse é o primeiro. Eu pergunto se ela sabe o que é Ayurveda, o que você busca, né, na Ayurveda, para entender quais são as expectativas do paciente em relação a isso.
Eu passo uma anamnese, sim, mas isso sou eu, não é todo terapeuta ayurvédico que passa, para já ir um pouco direcionado no que a gente vai conversar, né? Uhum. E nessa anamnese eu pergunto sobre tudo mesmo, até sobre a infância, enfim, sobre muitas coisas. E aí a gente faz uma conversa, né? Nessa conversa eu faço algumas avaliações, tem algumas avaliações que a gente faz físicas durante a consulta, uma delas é o pulso, a gente verifica o pulso, que através do pulso é possível identificar quais são os doshas que estão em desordem dessa pessoa, quais são os doshas naturais dela. Uhum. A gente pode olhar a íris dos olhos, a língua. Então, existem várias avaliações ali da Ayurveda para já encontrar muitos sinais desse diagnóstico. E aí, depois eu demoro uma semana para montar esse tratamento. Aí, no tratamento vai o quê? Eu vou falar só referente a mim. Como eu disse, tem muitos terapeutas por aí. Uhum. Cada um faz de um jeito. Tem terapeutas ayurvédicos que são focados em uma área específica, né? Tem terapeutas ayurvédicos que são focados só em alimento. Outras que são só em medicação, né? Medicações fitoterápicas. Mas eu sou uma terapeuta ayurvédica que eu gosto de incluir dentro da rotina do paciente todo um tratamento ayurvédico. Então, desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Isso inclui alimentação, inclui medicamentos fitoterápicos, inclui aromaterapia, inclui algumas práticas, como a Bianga, que é uma massagem de óleo, como o Shirodhara, que também é uma oleação na região da cabeça, um procedimento como o Panchakarma, que é um processo de limpeza da Ayurveda, né? Eu não gosto nem de falar assim, mas é um dos tratamentos da Ayurveda. É que se a gente falar de Panchakarma também, a gente vai longe, mas... Então, assim, é um leque muito grande, né? Uma medicina muito completa. Então, dá para trabalhar de muitas formas. Mas, para mim, o principal para montar um tratamento é entender a disponibilidade desse paciente. Não adianta nada eu passar toda uma dieta alimentar ou passar um de jejum super complexo. Se a pessoa acorda às 5h, ela tem que estar no ponto para pegar o ônibus e só vai chegar às 10 horas da noite em casa. Exato. Né? Então, eu preciso passar algo que seja possível dentro da realidade dessa pessoa. Uhum. E aí a gente vai fazendo o jogo. E isso fez com que eu me apaixonasse pela Ayurveda. Foi justamente entender que a Ayurveda, ela é muito inclusiva. Eu gosto de falar essa frase. Uhum. Porque ela se adequou à minha vida, né? Eu consegui incluir a Ayurveda na minha vida sem me abdicar de muitas coisas, né? Sem fazer grandes transformações. E isso mudou completamente a minha saúde psicoemocional, meu bem-estar, meu autocuidado, a minha alimentação, enfim. E aí a pessoa vai fazendo um acompanhamento, ela volta, o tratamento vai ganhando novas formas, vai se adaptando à resposta do indivíduo e tem um prazo, ou como eu disse assim, é mais uma mudança mesmo no estilo de vida e hábitos da pessoa. Então, o primeiro tratamento eu falo que é o tratamento para conhecer a pessoa enquanto paciente, né? E a pessoa se conhecer enquanto uma pessoa ativa no seu tratamento. Porque tem muito desejo, todo mundo tem o desejo né? Mas colocar em prática é outra coisa. Total. Então, eu sempre gosto de começar devagar, né? A não ser que seja uma pessoa que já tenha conhecimento de Ayurveda, que já tenha feito com outros profissionais, né? Mas, normalmente, o meu público são pessoas que não conhecem muito Ayurveda, que estão a fim de entrar nesse universo. E aí eu passo algo que eu acho que é possível dentro da nossa conversa. E aí depois a gente marca um retorno, que eu gosto de colocar um prazo aí de 90 dias. Tá. Porque eu acho que é visível você ver as mudanças da Ayurveda nesse primeiro tratamento em 90 dias. Em 90 dias, contando o momento que a pessoa iniciou o tratamento. Sim, no momento que ela passou para a consulta. Depois, quando há o retorno, aí a gente consegue entender. Isso daqui foi fácil para ela, então vamos focar mais aqui. Vamos tentar melhorar essa parte, a gente vai... Né? Tem pessoas que eu já entendi que é só fitoterapia e é isso. Né? E aí eu consegui incluir algumas práticas, como a Bianga e tudo mais, né? Tem pessoas que não, que eu me surpreendi, que eu vi que a pessoa fez tudo o tratamento lá, então vamos mais profundo agora, Sim. né? Delícia.
Então, e muitos dos meus tratamentos eu indico práticas como meditação, como yoga, como pranayama, que são exercícios de De respiração. respiração. Então, é possível incluir outras frentes também no Uhum. tratamento ayurvédico. E você também é doula ayurvédica e também massagista. Eu descobri a doulagem com você, não sabia da existência disso. Fala um pouquinho do que é ser doula na Ayurveda e como que isso chegou até você. Doula é uma coisa que eu amo muito. Doula quer dizer, o próprio nome doula quer dizer servir, cuidar, né? Então, é muito isso. A doulagem, ela é um suporte psicoemocional para a gestante durante todo o período da gestação, parto e pós-parto. É um suporte físico também, né? A gente traz muita informação também para essa gestante sobre os seus direitos, né, da gestação, seus direitos sobre o parto, sobre o parto humanizado, doula e parto humanizado está colado ali, né? Essa é a bandeira. E eu conheci a doulagem através da Ayurveda. Eu participei de uma semana da saúde da mulher dentro da Ayurveda, assisti uma live sobre uma doula que também era terapeuta ayurvédica, a Rafa, e aí foi através dela que eu me tornei doula. Eu senti um pouco essa necessidade de atender, de conhecer um pouco mais do universo da gestante também dentro da Ayurveda. Não achei que eu ia doular, eu achei só, falei, não, eu vou fazer o curso de doula para conhecer mais gestante, para entender um pouco mais, para compor mais dentro da Ayurveda. Quero fazer com a Rafa, que foi quem eu fiz, porque ela também é da Ayurveda. E quando eu vi, eu já estava na sala de parto, assim, foi uma paixão à primeira vista. Eu amo muito esse trabalho e eu amo muito juntar a Ayurveda com a doulagem, porque eu consigo compor muito mais meu trabalho com a gestante, né? Então, eu consigo passar um tratamento ayurvédico para ela do primeiro tri, segundo tri, terceiro tri de gestação, focado nos sintomas da gestação, né? E em questões pontuais. Então, é possível tratar uma diabetes gestacional, por exemplo, com a Ayurveda, questões de enjoo, azia, né? Dores no ciático, por exemplo. Consigo atuar como massagista ayurvédica também em gestantes. E eu uso muito das técnicas de massagem durante o trabalho de parto, que ajuda a aliviar ali a dor. E eu uso bastante aromaterapia também, que a gente também aprende dentro da Ayurveda. Então, fica muito mais rico, né, esse suporte para a gestante. E eu amo atender gestante, porque elas são as pacientes mais fiéis. Amo. Comprometidas. São comprometidas, elas estão com medo do parto, né, e tem um prazo ali, então, e tem os sintomas muito aparentes, né, então elas são super comprometidas, elas fazem tratamento bonitinho, eu consigo acompanhar mais próximo, né, tá ali junto, diariamente, semanalmente, então é um universo que eu amo demais. Van, e você também é paciente da Ayurveda, né? Você foi para a Índia fazer um tratamento, passou um tempo lá. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência em primeira pessoa. Eu sou paciente oncológica, né? Em 2014 eu tive câncer de mama e eu conheci a Ayurveda nesse momento. Eu fiz o tratamento convencional, né? Rádio, químio, cirurgia. E durante todo esse processo eu sentia muita falta, né? Desse suporte de bem-estar dentro da doença, né? E eu tentava conversar, dialogar com os médicos e eu via que não era muito foco mesmo, né, deles. Assim, eles só falavam, você tá fazendo terapia? Quer fazer uma fisioterapia ali, aqui? E aí eu senti essa falta, né? E uma amiga me chamou para ir num curso de chakras e não era nada disso, era Ayurveda. E aí eu tive meu primeiro contato com a Ayurveda e eu me encantei. Era exatamente o que eu estava precisando ali. Não consegui usar muito do tratamento ayurvédico naquele momento, porque eu estava tendo um primeiro contato, né? Mas depois eu fui, depois que eu tinha terminado já todo esse tratamento, então já fiz ali uma limpeza, uma melhoria no meu corpo pós-tratamento, pós-quimioterapia, que meu corpo ficou bem deficiente, né, ali de algumas vitaminas, né, de muitas coisas. A quimioterapia é muito forte, né? Ela acaba com a nossa imunidade, com várias questões.
Então, eu já fiz um tratamento ayurvédico ali bem intenso, que me ajudou a revitalizar a vida. E aí eu descobri uma metástase, né, nos pulmões, no ano retrasado. E foi um baque para mim, né? Eu já, enquanto terapeuta ayurvédica, já tinha me formado enquanto terapeuta ayurvédica, já aplicava a Ayurveda há 10 anos, né, na minha vida. E, de repente, eu descubro de novo uma reincidiva, né, do câncer, uma metástase pulmonar. E aí eu fiquei muito impactada, assim, e aí a gente se culpa, né, fala, poxa, o que eu fiz de errado, o que foi isso? Mas a primeira coisa que eu fiz, eu falei, dessa vez eu quero fazer diferente, eu vou me tratar com Ayurveda também, né? Óbvio que eu não abandonei o tratamento convencional, eu mantive com ele, mas eu fui no meu médico ayurvédico, fiz um tratamento com ele, já comecei o tratamento com ele aqui no Brasil, e aí eu decidi ir para a Índia. Fui com a cara e com a coragem, fiz um vídeo no Instagram, pedi uma vaquinha, fiz uma vaquinha para conseguir ter dinheiro para ir para a Índia. Uma vaquinha para ir para a Índia, tem tudo a ver. Sim. E aí eu descobri uma rede enorme de pessoas, assim, que me ajudaram aí. Foi muito bonito esse movimento, assim. Fui morrendo de vergonha, tive que deixar todo o meu orgulho de lado e eu tive em troca muito amor, muito acolhimento, né? Todo mundo entendeu o quanto a Ayurveda era importante na minha vida, o quanto eu queria compor no meu tratamento isso. E eu fui em fevereiro do ano passado, fui com o meu médico do Brasil, fui para lá. Que legal. E fui tratada lá dentro de um hospital ayurvédico, fiquei internada lá por 25 anos. Fiquei internada. Desculpa. Amo. A outra encarnação, fala. Olha a mata. Fiquei dentro de um hospital ayurvédico, fiquei internada lá por 25 dias. E lá eu tive todos os tratamentos possíveis, né? E é engraçado que, assim, eu sou terapeuta ayurvédica há muitos anos, e eu fiquei dentro de um hospital ayurvédico, e em alguns momentos eu questionei se aquele tratamento realmente ia ser eficiente para o meu caso, né? Porque tinha um tratamento lá, por exemplo, que eu até esqueci o nome, mas ele era um banho de vinho de legumes, era um vinho de legumes que eles fazem, e tinha ali uma massagem, mas tinha esse banho de litros e litros daquilo, e eu tomava isso todo dia, fiquei tomando todo dia por uns 10 dias. E ali para você ver como o tratamento ayurvédico é tão intenso, né? Ali eu fiquei mexendo no meu corpo como um todo. Então a parte psicoemocional minha ficou também muito assim, tentando se adequar a todo aquele estímulo que eu estava tendo. Foi equalizando. Então em algum momento me veio esse questionamento do tipo, será que o que eu tô fazendo aqui realmente vai funcionar? Será que eu tô viajando, né? E aí eu fui fazendo vários outros procedimentos. Um deles é o enema, né? Que é uma introdução de um óleo medicado, litros e litros. Teve vários, alimentação, aharas, que são os medicamentos de Ayurveda, vários, trouxe vários para o Brasil. Continuei em contato com o hospital da Índia aqui no Brasil. Até hoje, né? Eu tenho contato com eles. E aí, quando eu voltei, só um recorte, né? Quando eu fui diagnosticada, os médicos viraram para mim e falaram assim, olha, agora que você tem metástase, você vai viver com esse câncer pro resto da vida, né? A ideia é fazer com que ele fique quietinho, para você conseguir viver o resto da vida. Não existe uma expectativa de remissão, não existe uma cura agora no caso da metástase, né? E eles falaram uma frase que para mim me irritou muito, e eu acho muito... Eles falaram, você vai fazer uma quimio oral, vai induzir a sua menopausa, tomar uma hormonioterapia, mas assim, é um tratamento tranquilo, vida normal. E eu falei, gente, um terapeuta ayurvédico jamais viraria para um paciente oncológico e falaria vida normal. Não é uma vida normal. Não é uma vida normal dentro de um diagnóstico, né? Não. É uma vida além disso, né? Você pode encontrar uma qualidade de vida além da sua doença, né? Sim. E aí, quando eu voltei da Índia, né? Eu fiz o exame para ver como é que tava ali, né? Tudo.
Detalhe que na Índia eu continuei tomando a quimio oral, né? Em nenhum momento eles pediram para eu parar, pelo contrário, o médico que eu fui atendida, ele conhecia esse medicamento, então ele fez todo um tratamento que não entrasse em conflito com esse medicamento, ele entende a importância dele, ele inclusive ressaltou, falou, não deixe de tomar, né? Quando eu cheguei na Índia, eu fiz até um exame de sangue, porque ele me achou muito fraca, um exame de sangue convencional mesmo, um hemograma, assim, sabe? E o médico ayurvédico pediu. Lá tem a Ayurveda dentro dos hospitais convencionais. Então, você pode chegar no hospital convencional e falar, não, quero ser atendido por um médico ayurvédico. Que demais. Tem hospitais de Ayurveda, tem hospitais públicos de Ayurveda lá, né? A Ayurveda está muito inserida lá. E dentro do hospital de Ayurveda, existem as categorias, né? Você pode se especializar em áreas específicas da Ayurveda. Então, é muito avançado lá. Então, você se sente no paraíso. Para mim, era paraíso ali, né? E esse momento que você se questionou, né? Quando você fazia esses banhos, por exemplo. Você se incomodou de estar questionando? E como que foi o desfecho desse questionamento? Então, eu fiquei mal de me questionar, né? Porque é a minha área de atuação também. Fiquei mal por estar me questionando, fiquei mal por estar duvidando de uma coisa que eu estudei muito, que eu vi a veracidade disso, que eu vivi a veracidade disso. Mas, ao mesmo tempo, eu me vi em um outro lugar, que é o lugar da paciente. É o lugar da pessoa que está ali sem entender muito a língua deles, ali mesmo o inglês. Eu não sou muito boa de inglês, e eu em inglês dele, inglês indiano, enfim. Então, eu também me vi naquele lugar vulnerável da paciente, Sim. né? De não entender muito o que é aplicado na Índia, muito do que eu recebi na Índia, não é aplicado ainda no Brasil. Então, muita coisa era nova ali. E mesmo eu com o meu médico ayurvédico, eu perguntava para ele e tal, ele me falava assim, mano, fica tranquila, eles sabem o que eles estão fazendo. e eu ali às vezes me dava um pouco de desespero, porque eu me vi do outro lado, né? E é importante também se ver desse lado. Acho que me ajudou, inclusive, hoje com os meus pacientes, né? De dar esse acolhimento, assim. Eu tinha muita tosse, tinha muita fadiga. E lá eu comecei a ver que, de repente, sumiu. E eu comecei a me sentir extremamente disposta. Comecei a ficar super bem. Comecei a ter muito mais disposição, né? E aí eu falei, opa, pode ser que não esteja aqui resolvendo muita questão do câncer em si, mas que tá me ajudando com sintomas, Exato. Com certeza, né? É muito importante para que você tenha essa sua vida, que eu vou chamar de novo normal. Uma vida com uma nova dinâmica. Como que você vai sentir bem-estar nela, né? Então, se a gente se encerrasse lá no que o médico falou, não, você vai fazer isso, 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 vida normal. Não, né? Pô, a gente sabe as consequências desses tratamentos, a gente fica, né, como você disse, mais enfraquecido e tudo. Então, pô, uma medicina que vem, vai cuidar de você, vai te fortalecer, para que você possa continuar também usando essa outra medicina a teu favor, me soa muito bom, né? E te vendo aqui de perto, eu vejo que, sim, você está levando uma vida que eu chamaria de normal. É o teu normal, né? É a Sim. tua vida, é a vida da Vanessa, sabe? Que funciona assim, assim, assado, que passa por isso, por aquilo, por outro. E hoje, você continua com o tratamento ayurvédico para tratar o câncer? Onde que entra o tratamento ayurvédico no teu caso? Continuo, aliás, eu fiz um corte antes, que eu queria retomar, né? Que quando eu voltei da Índia, eu fiz o exame para ver como é que estavam os tumores e eu apresentei início de remissão. E foi muito pouco tempo, foi em 3, 4 meses do início do tratamento da medicina convencional, né? Aí eu fui lá na Índia, fiz o tratamento, quando eu voltei, eu fiz assim, na semana seguinte que eu voltei, e já apareceu o início de remissão. E aí veio um espanto, né? Como assim? Né? Nossa, você tá reagindo super bem ao medicamento, né? Essa foi a fala. Então, para mim, esses exames é a resposta de que sim, a Ayurveda tá me ajudando a combater o câncer, sim. Ela não é a única fonte desse combate. Eu sei que a quimioterapia também, que a hormonioterapia também. Tudo isso é necessário para o combate desse câncer. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a Ayurveda faz por mim é me manter uma melhor qualidade de vida e saúde dentro da doença. Isso. Ela ajuda o meu corpo a suportar toda essa bomba de medicamento que eu tomo diariamente.
e me ajuda a dar essa energia para a vida, para viver, para estar aqui em pé, estar trabalhando, estar acompanhando o parto, estar atendendo. Mas uma coisa que eu acho importante falar, né, assim, que as medicinas não convencionais, elas sempre são procuradas como um último recurso. Eu vejo isso, muito paciente que já se desgastou com a medicina convencional, mas se a pessoa tiver a possibilidade de procurar antes, então busque antes, porque a resposta vai ser muito maior. Né? Como no meu caso, eu descobri o câncer, fui direto para o terapeuta Ayurveda, marquei primeiro ele do que o oncologista, porque eu entendo essa importância de pegar logo do início do tratamento, né? Então, é isso, às vezes a pessoa espera estar lá na Índia, meu médico falou isso também, às vezes a pessoa chega lá no estado paliativo, né? E ela tá buscando a Ayurveda como um recurso, mas é isso, a Ayurveda não é milagre, né? Não é esse lugar da crença absurda, é uma ciência, que tem as suas limitações também. Então, quanto antes procurar, melhor, né? A partir dos primeiros sintomas, é o melhor. Se a gente tiver isso em mente, que a gente tem mais opções frente a um diagnóstico, a um tratamento necessário, e entender o que cada uma dessas opções nos dá e para que servem, acho que a gente sai ganhando nessa. Van, você quer deixar alguma mensagem para os ouvintes? Fala também como que faz para ser atendido por você. Dá para fazer atendimento por teleatendimento de Ayurveda? Sim, super dá. Eu super atendo com consultas virtuais. Chique. Bom, eu atendo na dolagem, atendo como terapeuta ayurvédico. Se você é de Mogi das Cruzes, eu atendo como massagem. Eu posso atender presencial aqui em Mogi, mas eu atendo virtualmente com consultas. Na dolagem eu atendo fora de Mogi, né? Eu atendo São Paulo, região do Vale do Paraíba, eu consigo atender. E aí entre em contato comigo através do meu Instagram, que vai estar aqui. Vou deixar aqui na descrição do episódio, o Instagram e o contato também do WhatsApp da Van. Adorei, foi muito gostoso conhecer um pouco mais a Ayurveda, conhecer um pouco mais a sua história. Obrigado por compartilhar com a gente. Queria agradecer muito por esse convite, eu amei compartilhar aqui. Amo falar de Ayurveda, amo falar de dolagem, amo falar sobre a minha vida. Quero agradecer a vocês que estão ouvindo. Espero que tenha feito sentido aí para vocês também. E fico aqui à disposição para um bater de papo, sempre. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Compartilhe com um amigo e vem contar pra gente como esse tema e mensagem tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @alocataru. Um beijo, tchau!